Olá, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre os pensamentos do livro de Jó, acerca do livro de Jó. E não é um estudo, não quero que você pense que é um estudo que eu estou fazendo sobre o livro de Jó. Não, algumas coisas que eu vi e que gostaria de compartilhar com os irmãos. Não é também uma mensagem, são pensamentos, aquilo que a gente pode buscar acerca daquilo que nós não estamos vendo nas Escrituras, ou no texto não está mostrando, mas que a gente pode buscar o conhecimento e procurar saber um pouco mais. E esse procurar saber um pouco mais é que vai enriquecer o nosso conhecimento da palavra de Deus e nos aproximar mais da vontade de Deus. Como nós já falamos num tempo anterior, a mensagem do profeta Oséias. Conheçamos e vamos prosseguir e conhecer ao Senhor. Então, aqui no livro de Jó, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo do livro de Jó, que conta a história do irmão Jó, está escrito assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Então, a gente começa a pensar e a refletir sobre essa terra de Uz. Onde fica essa terra de Uz? Que lugar é esse? Quem foi Uz? E quando você vai pesquisar, quando você vai procurar saber a história de Uz, você vai ver que Uz ele era filho de Arã e vivia naquela saída de Abraão do meio da sua parentela. Então Uz ele vivia na terra de Arã, né? Na terra do seu pai, que pertencia ao seu pai, tinha o nome do seu pai. Então ele era um filho de Arã. Então Uz era o sobrinho de Abraão. E essa terra de Uz, a gente vai entender que ela fica no território de Edom, território de Seir, território de Edom. E já falando em Seir e o território de Edom, a gente vai procurar saber quem é a família de Jó. Porque o texto da história de Jó não conta sobre a sua família, a sua origem. Mas a gente pesquisando, a gente buscando, a gente vai encontrar que Jó era filho de Dizã. E Dizã era filho de Seir. E Seir é o território onde Esaú fez o seu clã, montou o seu clã. Uma montanha, um território de montanhas elevadas, com poucas planícies, mas uma montanha elevada onde ele vivia dentro das cavernas. E ali ele fazia o seu comércio, porque Edom era o caminho comercial, uma rota comercial. Então a gente vai buscando essas coisas e vai entendendo um pouco mais sobre a história e sobre a vida do nosso irmão Jó. E quando a gente percebe, eu vejo aqui, nesse texto, na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Nós não conseguimos identificar precisamente que lugar geograficamente é a terra de Uz. Ou seja, onde fica, que cidade é hoje, está localizada, onde foi a cidade de Uz. Não tem essa cidade. Existe uma especulação que diz que ficaria ao norte, uma outra especulação que diz que ficaria ao sul. Não tem uma posição geográfica que identifique esse lugar. Então aí já começa, nós já podemos começar a fazer uma ilustração da vontade de Deus e do propósito de Deus em colocar nos registros sagrados um lugar que não existe. Colocar no registro sagrado um lugar que não pode ser achado, que os homens procuraram, porque existem arqueólogos procurando esses lugares bíblicos o tempo todo, dia e noite, estão procurando para confirmar e alguns até para desfazer do texto da palavra de Deus, da história bíblica. Porém, não se encontra. E eu comecei a pensar sobre esse propósito de Deus em registrar uma cidade que não pode ser encontrada. E aí eu começo a ver as Escrituras, começo a buscar nas Escrituras o propósito de Deus. E vou lá para João, capítulo 4, que fala a história da mulher samaritana.
A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha, no decorrer da história, ela tinha um desejo de saber onde adorar a Deus, que lugar adorar a Deus. Olha só, esse propósito, um lugar onde adorar a Deus. Que lugar é esse onde se adora a Deus? Ela diz para Jesus, olha, os samaritanos dizem que é aqui, agora o judeu diz que é lá em Jerusalém, onde que se deve adorar a Deus? E o texto seguinte do registro de Jó diz, o Senhor dando testemunho de Jó, né? Que dá o testemunho de Jó. E Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal, ou se desviava do mal. Então, numa cidade, num local que não se pode achar, havia um homem que se desviava do mal, havia um homem que procurava a Deus, havia um homem que tinha comunhão com Deus, havia um homem que tinha intimidade com Deus. Num lugar que não se pode identificar hoje que lugar é esse. E a mulher está fazendo uma pergunta a Jesus. A mulher samaritana faz uma pergunta, onde adorar? Onde é esse lugar onde se pode ter intimidade com Deus, onde se pode ser íntegro com Deus, onde se consegue se desviar do mal? E Jesus responde a essa mulher, que lugar é esse? E ele fala, Deus está procurando adoradores, mulher, que o adorem em espírito e verdade. O lugar não é aqui, nem ali, nem lá. O lugar onde o adorador está adorando em espírito e verdade. E aí a gente pode caminhar um pouco mais, mais uma vez eu vou repetir, não é uma mensagem, não é um estudo, é um pensamento. A gente pode continuar um pouco mais e ir para o livro de Hebreus, para o escritor aos Hebreus. O que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 11, ele diz que a terra dos homens, os heróis da fé, era uma terra que esses homens não eram dignos dela. Então, o que isso diz para nós? O escritor aos Hebreus diz, terra que esses homens, os heróis da fé, não era digno dela. Essa terra que nós pisamos não é digna dos heróis da fé. Mas nós vamos entender também que o que o Senhor Jesus Cristo diz é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque os homens retos, os homens íntegros, os homens fiéis a Deus, vão estar adorando a Deus nesse lugar. Esse lugar que Jó não identifica, a história, a geografia não identifica, é exatamente o lugar onde Jesus está falando para mim, falou para a mulher samaritana, os verdadeiros adoradores, os homens que são íntegros, são retos, que se desviam do mal, eles estão nesse lugar, um lugar que não se pode achar, um lugar que a terra não é digna deles. Então nós precisamos viver e manter a nossa vida nessa condição. Como alguns falam, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Meus irmãos, que Deus possa abençoar, abrir a mente dos irmãos com relação ao contexto da palavra do Senhor, que vocês sejam ricamente abençoados nesse dia tão maravilhoso. E quero pedir aos irmãos, dá o seu like, dá um positivo ali, se você gostou desses pensamentos, se você tem sido abençoado, fala conosco, passa para nós essas informações, que isso vai nos edificar muito também, ok? E não esqueça, está orando pelo pastor Paulo, que sou eu. Deus abençoe você em nome de Jesus.